Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, espero que estejam bem nas suas casas, seguros. Peço para vocês que sempre reforço, na verdade, para que vocês façam os comentários, sugestões aqui embaixo, né, nos comentários, na página dos comentários, na aba dos comentários, na verdade, e os questionamentos, as dúvidas, assim que possível, eu sempre estarei respondendo. Lembro vocês que nos dias das aulas, na segunda e nas terças-feiras, eventualmente eu abro o e-mail para responder os outros dias, mas isso não é certo. Então, se vocês precisam dessa resposta mais rápida, eu sugiro para vocês que façam essas perguntas que eu responderei na segunda e na terça. Certo, pessoal? Então vamos lá. Na aula passada nós estávamos falando sobre o relevo da Europa, da Ásia. A gente viu que principalmente a Europa, ele não tem grandes elevações, não tem grandes dobramentos modernos. Temos alguns locais que merecem destaque, como os Alpes, como os Urais, como os Pirineus, né? Mas naquelas regiões, principalmente os Pirineus, naquela região muito próxima das bordas das placas tectônicas, então a gente sabe que é justamente nesses locais que nós temos as elevações mais significativas. O restante do continente europeu, ele se caracteriza por regiões mais baixas, né, ou planícies ou planaltos não tão elevados quanto o planalto os planaltos que se encontram no continente asiático, que esses estarão muito altos, né, os altiplanos. Mas nós daremos sequência nessa aula. Nós falaremos sobre rios, lagos, tá? Na Ásia e Europa. A gente sabe da importância desses recursos hídricos, o quanto eles foram importantes para o surgimento, para o desenvolvimento da civilização. Muitas civilizações eram extremamente dependentes desses recursos hídricos. Nós vamos entender um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns rios importantes que estão ou na África, ou na Ásia, ou na Europa, como que eles contribuíram, como que foi a história, o histórico desses rios, as populações que viviam próximas às margens deles sofreram, se beneficiaram, sofreram e se beneficiaram. Então nós vamos tentar entender um pouquinho sobre cada um desses rios. Logo no início vai estar falando sobre o médio e baixo vale, né? Aquelas regiões mais baixas do relevo, onde que vão se encontrar grande parte da população, onde que os rios vão ser mais largos, onde que vai ter um grande depósito de sedimento, em função que os rios vão trazendo das porções mais altas para as porções mais baixas e vão depositando ali. Quando esses rios, num período de chuva intensa, eles saem da caixa, né? Como costumo falar, quando ocorrem as inundações, esse material orgânico que está no fundo do rio, ele é revolvido, ele é trazido para as margens, fertilizando e assim por diante. Isso era muito mais interessante há centenas de anos atrás. Hoje em dia as cidades, elas estão com as suas ruas pavimentadas, as áreas agricultáveis já não se encontram tão próximas dos rios, porque algumas deram lugar para cidades, né? As áreas do setor primário foram transferidas para outras regiões e assim por diante, certo? Aqui, pessoal, nós vamos estar falando, por exemplo, do rio Tâmisa, tá? Que é um rio importante da Inglaterra, do Reino Unido. Ele é um rio que não é muito significativo em tamanho e em volume de água. Ele é grande para a sua região, sim, ele tem uma grande importância econômica, ele tem uma grande importância para o desenvolvimento dessa região. Ele foi muito importante no período da Revolução Industrial, tá? Mas ele não é nenhum grande rio
mundialmente conhecido, que mereça destaque, assim como é o Rio Congo, como é o Rio Nilo, como é o Rio Amazonas, como o Rio Mississippi e Missouri, tá? Ele está numa outra classe de rios, muito abaixo desses que eu citei para vocês, que são rios muito mais volumosos e muito mais caudalosos do que ele. Então, o que a gente pode falar do rio Tâmisa? Ele foi chamado durante algum tempo de Grande Fedor, tá? Lá pelo ano de 1850, 1855 até 1860 ele tinha esse nome nada agradável. Por quê? Em função da grande quantidade de lixo, da grande quantidade de produtos que eram depositados no seu leito. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui. Se nós pararmos para pensar, 1850, tá? Logo meio século depois do surgimento da Revolução Industrial, mais ou menos, né? A grosso modo. A gente sabe que aconteceu em 1780 o surgimento, mas um processo mais lento, e ela foi aumentando gradativamente. E nesse processo, o que acontece? O surgimento de várias indústrias, as pessoas que viviam naquela região, a maioria viviam nas áreas rurais, elas começam a vir para as cidades, começam a se estabelecer ali. A gente sabe das histórias da dificuldade que era a vida nessas cidades no período da primeira Revolução Industrial, principalmente nessa região, em função de que não tinha saneamento básico, não tinha coleta de lixo, não tinha água tratada, era um problema gravíssimo, né, do ponto de vista ambiental. Ou seja, todo o lixo que era produzido, ou a grande parte daquilo que era produzido, era depositado dentro do rio. O rio acabou sendo extremamente contaminado, ficava com um cheiro horrível. Várias sessões parlamentares na Inglaterra tiveram que acabar sendo suspensas em função do extremo mau cheiro que saía do rio, e ele tinha esse nome nem um pouco agradável. Lá no ano de 1610, o rio Tâmisa já tinha a água não potável, já era extremamente ruim a qualidade da água, em função de que ali já tinha uma quantidade significativa de pessoas vivendo, né? Era uma cidade grande já para a época. Imagine em 1850, quando as indústrias começam a surgir, as pessoas começam a sair do campo, vir para as cidades, naquele movimento populacional que a gente conhece muito bem, chamado êxodo rural. Então, esses problemas ambientais que já tiveram início lá no século XVI, século XVII, eles são potencializados a uma escala muito grande, causando danos muito significativos. Já no século XX, a partir dos anos 1900 a 1950, nós tivemos esse período, um período em que houve uma conscientização de que era necessário ter uma atenção muito maior quanto ao recurso hídrico que cortava o Reino Unido. Era um importante rio e eles sabiam dessa importância. Eles começaram a tratar o esgoto, fazer coleta de lixos, conscientizar as pessoas de que era necessário cuidar, né? Instigar essa consciência ambiental. E hoje o rio Tâmisa é um rio que foi despoluído, é um rio que contém mais de 100 espécies de peixes. As pessoas conseguem aproveitar, fazer o seu lazer ali naquele rio que antes era um rio extremamente podre, né, para ser mais direto, e que acabou sendo conseguiram salvar ele. Mas a gente tem que levar em consideração o empenho financeiro que teve que ser envolvido para que conseguisse ocorrer isso. Nós temos aqui no Brasil, só para fazer um paralelo, nós temos o Rio Pinheiros, nós temos o Rio Tietê, que são dois rios que também estão extremamente degradados, estão muito poluídos, mas nós começamos um processo de despoluição do Rio Tietê, só que é um processo demorado, tem que conscientizar as pessoas, né? As pessoas
continuam depositando seus objetos no rio. As cidades ainda não têm estrutura, não tem saneamento básico nas casas, né? Mais de 50%, aproximadamente 50% das residências brasileiras não tem saneamento básico, ou seja, esse lixo que a gente produz acaba indo para dentro dos rios e depois nós temos que consumir a água dos rios de uma forma ou de outra, ou através da indústria, ou através da irrigação na agricultura, ou até mesmo a gente ter que fazer um tratamento para que ela se torne potável, e isso tudo é gasto, né? É gasto público, é gasto privado que sai do meu, do seu, do nosso bolso, tornando as coisas muito mais caras, e a gente poderia estar aproveitando esses recursos e a gente está, na verdade, estragando ele. Nós também temos o rio Sena, na capital francesa, tá? Lá em Paris. O Sena também teve alguns problemas, ele teve uma inundação muito grande, vale se lembrar, no ano de 1910, tiveram grandes problemas para conter essas inundações, fizeram alguns projetos de engenharia que conseguiram solucionar parcialmente, pelo menos, esse problema. Nós também, eu estou falando aqui, pessoal, ó, na página 13, lá embaixo, tá? Nós também temos o rio Elba, que está na Alemanha, e ele era um rio que cortava as duas Alemanhas no período da Guerra Fria, né? Quando nós tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, nós tínhamos esses dois rios. Nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Os dois rios que formam a Mesopotâmia, a região entre rios, né? Mesopotâmia, um berço interessante para a civilização, o surgimento da nossa civilização, como nós já falamos tantas e tantas vezes, onde que as primeiras civilizações começaram a se organizar, surgiram naquela região e depois começaram a pipocar em outros locais, como nós falamos, no rio Nilo, no rio Ganges e assim por diante, rio Yangtze, mas foi aqui o berço. Por quê? Porque ali, diferentemente de hoje, né, que nós temos a possibilidade de irrigação artificial, né, através de maquinário, com tecnologia, naquela época a agricultura ela era muito dependente dos fatores climáticos, e ali nessa região do rio Tigre e Eufrates é uma região extremamente árida, ou seja, os níveis de pluviosidade são extremamente baixos, chove muito pouco nessa região. Eles precisavam muito desse recurso hídrico, ou seja, eles pegavam a água desse rio para irrigar as lavouras. Próximo das lavouras começaram a surgir as pequenas vilas que se tornaram cidade, foram aumentando e assim por diante. Outro importante fato é que nos períodos de grande quantidade de chuva, esse material orgânico que ficava depositado no leito do rio, ele era trazido para suas margens e tinha um papel extremamente importante de fertilização das suas margens, propiciando uma agricultura muito mais satisfatória. Nós também temos o rio Ganges, como eu falei para vocês, que é um rio que está na Índia, corta várias cidades importantes como Calcutá. É um rio místico, né? Um rio que tem uma importância principalmente para a religião do hinduísmo, onde as pessoas vão ali nas suas margens e ficam ali fazendo as suas oferendas, fazendo todos os seus rituais, né? Como eu falei, a cidade de Calcutá, a cidade onde viveu a Madre Teresa de Calcutá, que era uma pessoa que pensava no próximo, que ajudava os pobres, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, enfim, nós temos esse rio. Só que, como a gente sabe, a Índia é um país extremamente pobre, que nós temos 300 milhões de pessoas que não têm sequer luz elétrica, né? Na verdade, qualquer tipo de luz. É um país que é assolado pela pobreza, e países pobres eles tendem a não dar tanta atenção para o meio ambiente. É claro, né? Eles têm outras preocupações. Matar a fome é muito mais importante do que preservar o meio ambiente. Ou tu mata a fome ou tu preserva o meio ambiente.
as pessoas elas não conseguem se preocupar com o meio ambiente e tentar matar a fome. Elas colocam as prioridades muito acima da outra, e eu não estou aqui para julgar ou para condenar, até porque eu não vivo essa realidade, então vocês fiquem à vontade para fazer esse julgamento de valor, certo? Então, pessoal, nós temos outros rios também, o Yangtze, nós podemos, o rio amarelo, né, o rio azul, o rio Mekong, que é um rio que nós já falamos, um rio extremamente poluído, um rio muito, muito grande, que mereceria uma atenção especial, mas que na verdade não recebem essa atenção, certo? Então, passando lá para a página 14 do livro, tá? Quem quiser anotar o que eu destaquei aqui, ó, fique à vontade, certo? Aqui na página 14 vai estar falhando, quem está falhando sou eu, né? Vai estar falando que as extensas cadeias montanhosas nessas regiões da Ásia e da Europa, elas têm a finalidade também de ser divisores de água. O que é isso, pessoal? Desculpa. É mais ou menos assim, ó. Isso daqui é um divisor de água, tá? É uma montanha que do lado esquerdo ou do lado direito de vocês corre um rio e do outro lado corre um outro rio. As nascentes estão localizadas sempre em locais elevados em que a água possa correr para as áreas mais baixas do terreno. Isso é um divisor de águas. Talvez vocês lembrem lá do 6º ano, quando vocês estudaram, que foi falado em geografia. O professor poderia ter trazido uma folha de couve, né? E aquela partezinha central da couve, tá? Seria o divisor de água, e as ramificações do lado seria o rio principal com o rio secundário e seus afluentes. Enfim, eu até posso fazer isso, essa experiência, trazer esse lúdico para vocês numa aula, se vocês me lembrarem, tá? Eu acho que vai ser muito interessante, por mais que não seja o tema hidrografia, o tema central, nós estamos falando sobre os rios numa determinada região, e vale a gente relembrar esses aspectos que são muito interessantes para entender sobre a hidrografia, certo? Nós vamos ter na Ásia, na Europa, alguns lagos muito importantes, né? Alguns lagos que vão ser extremamente profundos, como é o lago Baikal na Rússia, extremamente profundo, né? Nós vamos ter lagos onde vão estar em áreas onde que houve uma separação de placa tectônica, né? E esse lago se forma nessa região, são lagos de falhas geológicas, né? E também por causa, nós vamos ter lagos onde que num certo período o mar avança, depois ele recua e deixa aquela área depressionária, né? Como se fosse uma bacia, e vai acumulando água e se torna um importante recurso hídrico. Ali na página 14 tem duas questõezinhas, tá? Que eu gostaria que vocês respondessem. A questão 1, apresente um exemplo europeu ou asiático para uma das seguintes formas de relevo: uma planície, uma depressão absoluta, um planalto e uma cordilheira. Nós falamos sobre isso tantas e tantas vezes, vocês não precisam voltar muito no livro de vocês para responder essa pergunta, tá? A próxima pergunta, na verdade são 3, tá? A próxima pergunta tratará sobre os diferentes tipos de origem de lagos. Estão os tectônicos e os glaciais. Cite e situe um exemplo de lago europeu ou asiático de origem. Certo, pessoal? Deixarei essa resposta para responder na próxima aula. Peço que vocês preencham aqui para deixar em dia, que na próxima aula eu estarei dando a resposta. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Até a próxima.